Aleluia! Povo de Deus já entra aí. Ui, 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 trem. Homem de Deus! A paz do Senhor Jesus. Como é que tá o senhor? Tudo bom? Tudo em Rapaz, paz? Senhor, estamos vivos, tá bom, né? Rapaz, que prazer, que satisfação ter o senhor aqui com a gente hoje. Eu me sinto muito privilegiado com isso, hein? Rapaz, fui botar o dedo aqui e acabei aparecendo. Que coisa boa. Ai, Pastor, abaixa um pouquinho o celular para ver a fisionomia do senhor melhor. Isso. pronto. É que eu não tô Ah, fardado pra não, internet, não. não precisa estar fardado, não. Fica em paz. É porque eu cheguei da igreja agora e estou todo aqui alinhado aqui para Eu tô não vendo, tá perder. todo bonito aí. É um caso sério. Pastor, bem-vindo, pastor. Seja bem-vindo aí. Se apresente aí para quem não te conhece, esse povo bonito está com a gente aí, entrando aí. Rapaz, o coroa aqui é pastor Roberto Azevedo. Estamos aqui no setor de Pirá, Bahia. Longe. Graças a Deus. Glória a É, Deus. um O Roberto pouquinho. Azevedo, pastor de uma E linda igreja, igreja muito abençoada. Manda um abraço aí, pastor, a pastora Luzia, uma mulher de Deus também. amém. Tá que ela se mandou com medo de eu virar pro lado dela, ó, caiu fora. Um abração Manda aí aí, tá também. bom as crianças, né? Glória a Deus. Amém, pastor. Tudo em paz. Tudo tranquilo. Viva. Graças a Deus. Pastor Roberto Azevedo, meus irmãos, esse homem de Deus é pastor há muitos anos, pastor muito experiente, muito vivido na obra, né? Um homem que é um dos nossos espelhos aí na Bahia. Nós temos um carinho muito grande por ele, né? Pela sua família. Um homem muito de muito conhecimento, né? De muita estrutura, mas ao mesmo tempo um homem muito maduro, a ponto de ser simples, né? E eu sou simpatizado por ele, por quê? Porque ele é um homem que tem conteúdo, mas não se ensoberbeceu com isso, né? Não subiu além do nível. É um homem muito simples, de um coração muito simples Ai, e ai. está aí com a gente aí na peleja aí, né? É um homem de Deus muito. Isso. O senhor é professor de biologia, pastor? É de outra Na matéria? realidade, Thiago, a minha formação acadêmica é biologia, né? Aí pós-graduei em psicopedagogia Olha que legal. e doutorei em teologia. Rapaz, que top. O senhor é doutor em teologia agora, hein? Que top, É. rapaz. E aí você sabe tudo isso para descobrir que a gente não sabe nada e que tem que aprender, né? Todo santo dia. É verdade, pastor. Todo Como diz santo aquele dia. filósofo, eu sei que nada sei, né? E É só tem que verdade. aprender a Né? cada dia. Pastor, nós estamos com um tema aí que é um tema muito interessante, né? Que se resume aí em graça e conhecimento, né? Que a gente precisa ter a maturidade e ter também, né, a autoridade, a ousadia, né? E se a gente alinhar os dois, né? Ô, Tiago, quando você me falou nisso aí, no começo eu fiquei até temeroso, porque a gente não tem intimidade, né? E com essa pandemia a gente está obrigado, né? Domingo mesmo, as nossas igrejas que estavam fechadas para público, eu acabei fazendo uma live na igreja. Aí, quando você falou no tema, Tiago, eu observei uma coisa quando se fala de Cristo, né? Diz que o menino crescia em estrutura e em sabedoria também, né? E é uma Verdade. das coisas que nós temos muita necessidade hoje é de pessoas sábias na Bíblia, né? Com conhecimento e argumentação, capaz, eu não digo assim, não para convencer, né? Porque nós sabemos que quem convence é o Espírito Santo, mas como uma defesa, né? Um instrumento de defesa quando nós necessitamos defender a nossa fé, né? E nós, É verdade. aliás, né, o pessoal tira o sarro da gente, né, que dizem que os católicos têm a Catedral de São Pedro, né? E diz que nós, se nós fosse ter uma catedral, era a Catedral de São Paulo, né? Porque todas as vezes que nós falamos de sabedoria, não tem como nós não falarmos em Paulo, no apóstolo Paulo, né? Um homem muito versado e que usou isso em prol da obra do Senhor, né? E também a nossa meta
é tentar pegar o pouco que nós sabemos e procurarmos em Cristo as mentes que estão dispostas a assimilar, né? Um pouco, porque brasileiro tem preguiça de estudar, né? Não, Muita é verdade. preguiça. Pastor, quando se fala de pentecostal, não é reclamando, eu sou pentecostal de raiz, amo a Assembleia de Deus, amo a igreja que faz parte, a ADSA Brasil em especial. Nós somos, né, como uma linguagem mais pentecostal, nós somos do fogo, nós somos do mover de Deus, nós somos do reteté mesmo, do manto de Jeová mesmo. Mas muita gente ele tem se perdido através disso, né? E ao decorrer do tempo, as coisas estão se evoluindo, as coisas estão andando em um caminho bem mais avançado e as pessoas parecem que não têm se evoluído, ela não tem vivido algo novo, na verdade. Tem se cantado, tem se falado em algo novo, mas não tem vivido esse algo novo. E o mover de Deus está aí, como autoridade, como ousadia, como uma ferramenta muito forte para conquistarmos campos, né? Talvez até que não podemos alcançar humanamente falando, né? Que não podemos alcançar, talvez, psicologicamente falando, que não podemos alcançar com a nossa linguagem, com a nossa cultura, com a nossa forma de articulação, e nem muito menos aquela tipo de articulação que as pessoas têm, né? Mas através do poder de Deus, através dos dons espirituais, nós conseguimos alcançar lugares. Mas faltou a outra parte, a questão do fruto do Espírito, né? A questão da maturidade, a questão da santidade, a questão do temor, a questão do compromisso com as coisas de Deus. Então, a gente não pode destemperar a coisa. Devemos não só estar cheio de conhecimento, praticando o fruto do Espírito, mas também, né, viver uma vida de intensidade, né? Lembrando que o que salva mesmo é o fruto do Espírito, né? E não os dons espirituais. Mas faz É parte. verdade. É verdade. E você vê, Thiago, eu sou muito conhecido pelo meu temperamento, né? Eu sou meio explosivo, né? Não sou muito de mandar recado. E quando nós vemos isso aí, eu me preocupei. Um dia engraçado que a gente lê a Bíblia há algum tempo, né? Acho que eu não leio tanto quanto você. Até porque hoje as vistas já ajudam um pouco da gente, né? Minha leitura hoje ela é bem menos, né? Minha leitura hoje é de 3, 4 horas por dia só. Eu cheguei a ler o dia inteiro, virar a noite lendo, né? Pegar livro que eu gostava e passar a noite todinha, porque tem gente que diz que lê para dormir, né? Se eu pegar um livro e me interessar, eu passo a noite toda lendo. Né? Então hoje as vistas já não ajudam, mas esse momento eu tenho uma rotina diária de 3, 4 horas de leitura. Sempre, sempre, né? É um devorador de livros. E é engraçado que nessa maratona minha de ler, peguei até um livro, hoje o pessoal diz que ele é evangélico, não sei se é Augusto Cury, né? Eu li aquele livro Prisioneiros da Mente. E uma coisa me chamou muita atenção, porque mexeu diretamente com a questão do meu caráter. E ele diz o quê? Que nem tudo que a gente pensa a gente deve falar. E a gente tem que tomar muito cuidado também com as nossas convicções. Porque às vezes as minhas convicções, as minhas verdades não são as suas verdades, não são as suas convicções. Aí você falou assim, questão de cultura, né? Se nós formos falar em cultura, nós evangélicos, pela cultura brasileira, nós somos completamente errados, né? Somos todo torto, né? Nós estamos realmente fora do contexto, porque a nossa cultura é uma cultura permissiva, é uma cultura de bebedeiras, né? De vício, e nós estamos excluídos disso, né? Aí podemos dizer com aquele pregador famoso, que é deputado, que ele diz, nós somos ETs nessa terra, né? Nós somos de outro planeta e estamos caminhando aqui, né? E o que nos move dentro do seu tema, que eu achei muito interessante, que é a questão do fruto do Espírito, né? Há uma confusão muito grande no nosso meio, né, Tiago? Quando o pessoal vê uma pessoa falando língua estranha, pulando, acha que está cheio do Espírito, acha que ali está realmente o mover, e quando a gente vai para a Bíblia, vê que não é bem isso não, né? Às vezes lá o irmão quietinho, a irmã quietinha, aquela irmã que dá glória a Deus bem baixinho, ali está cheio, cheio do fruto, né? Pois é. Então é bem interessante isso, a colocação sua é brilhante. Viu? E destacando aqui, pastor, que os dons espirituais, por mais que sejam importantíssimos, que foi a palavra de Deus, foi o próprio Deus que estabeleceu isso.
não é para salvação, né? Não conduz ninguém à salvação. Tem muita gente que tem os dons, mas ele não está salvo. Tem gente que não tem os dons, mas ele está salvo, né? Por quê? É a conduta, é a forma, né, de vida, que a partir de hoje, como o senhor disse aí, a nossa cultura é diferente, a nossa forma de vida é diferente. Esse andar na Então, viu, Tiago? Outra coisa que você falou na questão do dom. Como você disse, está todo mundo vendo que eu não sou menino e dirijo a igreja há muitos anos, né? Desde o estado de São Paulo, eu já dirijo igreja. E eu observei o quê? Que muitas vezes, obviamente, eu estou te falando dentro do contexto que nós entendemos, né? Porque nós não vamos nos apropriar de uma verdade que está além do nosso conhecimento, né? Porque a questão de salvação e seleção, essa pertence a Deus. Então, quando eu falo como homem, como Roberto, como pessoa que tem observado, como estudioso observador do caminho do Senhor. Eu tenho observado que essas pessoas, entenda bem o que eu vou dizer, dentro da nossa compreensão de conversão, muitas vezes a pessoa que tem um dom, ela dá muito mais trabalho que a pessoa que não tem. Eu observo pessoas que a gente sabe que tem a vida completamente irregular, mas ele tem um dom de falar em línguas. Então, dado esse dom, ele tem a dificuldade dele de se adequar, muitas vezes até de aceitar o que um pastor fala, compreende. Outras pessoas que têm um dom que é mais complicado ainda, quando tem um dom de cura. Então ele acha que pelo aquele dom que ele tem, ele é o rei da cocada preta, é a rainha da cocada preta, né? E torna-se uma pessoa muitas vezes até distante da Bíblia, porque eu não sei se a minha Bíblia está escrita errado, você que lê mais que eu, né? Mas na minha Bíblia está escrito que o Espírito Santo nos faz lembrar. sim, sim. Né? Então, para mim me lembrar, né, uma pessoa igual eu que já chega na idade, tem a mente muito ocupada, né? Você vê que além de tomarmos conta da nossa igreja, eu sou pastor também de uma associação de ministérios, não é de pastores, que congrega 14 ministérios. Né? Então, a gente tem toda uma demanda em cima disso aí. Né? Hoje mesmo, de manhã, eu tive que desligar meu telefone e fazer atendimento no gabinete. Nós estamos na terça do propósito, né? Das pessoas apertando e vendo, investigando, né, o que está acontecendo no momento na cidade, com o fechamento, preocupados com o decreto que, graças a Deus, liberaram nossos cultos novamente. Né? Então, essa semana a gente vai ter culto. Então, o que a gente tem observado isso aí? Cada vez mais, as pessoas vão tipificando dentro de um conceito próprio, que você vê a Bíblia fala do fruto do Espírito. Ela não diz os frutos do Espírito, ela diz o fruto. Aí, como nós pegamos vamos supor, um limão, né? O limão, ele é ácido, ele tem uma parte dele que é ácida, ele tem uma parte que é vitamina C, né? Ele tem alguns nutrientes, mas ele é um fruto só, né? Então, assim também é o fruto do Espírito. Nós sabemos lá que é mansidão, longanimidade, mas ele está todo em um só bojo, né? E as pessoas têm tentado tipificar isso de outra maneira. Até com manifestações que muitas vezes nem são espirituais, assim, né? Quando você vai investigar a fundo, você vê que é uma prática, né? Quando eu fiz um curso de psicanálise em Jequié, né? Nós temos lá com o diretor da escola, era Padre Jairon, né? E ele é um dos maiores espiritizadores da Bahia. E lá ele perguntou a pessoa ficou honrando e falou, tem muita gente que faz isso e tem como uma prática espiritual. Eu falei, é uma prática completamente que você pode aprender. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso, Thiago, com o pessoal que está apelando para a emoção. Você vê que essa questão da pandemia, tem esses quotes da vida aí, com essas mensagens, que você vê que não foca essa questão do fruto do Espírito, da pessoa frutificar, mas tenta dando um paliativo. Eu não sei se você já viu um educador chamado Sacha, né? Ele disse que já na época, isso aí, há alguns anos atrás, eu tinha uma palestra com ele, ele dizia assim, que as pessoas hoje, naquele tempo ele dizia, imagine hoje, estão muito mais preocupados com a aparência do que com a essência. Então nós temos que ter essa essência. E ele dizia na época, né, que não era mais tempo de ladrar, era tempo de morder, né? Então não está no tempo de estar aí, né?
Pastor, isso que o senhor falou é algo muito sério, muito importante e algo que a gente precisa estar atento, né? Abrir os nossos olhos, tanto para quem usa os dons espirituais e tanto para aqueles que veem isso acontecer, né? Vê as manifestações acontecer. O senhor relatou aí sobre a questão dos dons espirituais que a conduta é irregular, mas a pessoa ela pratica o dom, né? Porque o dom foi dado e acabou. O Senhor não vai tirar o dom, né? O dom já foi estabelecido sobre ele. Mas é aí que a gente precisa entender. Não é porque a pessoa fala em línguas, profetiza, tem os dons de curar, né? Que não é um dom só, é os dons de curar. E tem todas essas manifestações que essa pessoa ela pode ser tratada como uma pessoa santa, como uma pessoa que a gente deve. Tem gente que entrega até a chave da sua casa para ela. Tem gente que dá acesso a lugares íntimos, a acessos que não pode ser dado, né? Para pessoas não, porque esse pessoa é um homem de Deus, porque essa mulher é uma mulher de Deus, e deixa lá na sua casa, entrega isso aqui, faz. Daqui a pouco está acontecendo esses terrores. E por quê? Não quer dizer que a pessoa que tem o dom, ela pode curar, mas ela pode ser uma pessoa que não se converteu ainda. E o fruto do Espírito é isso, para converter a pessoa, é para tratar, para moderar. Por isso que tem lá um dos gomos, né, do fruto, é a questão do moderar-se, né? Do temperar-se, né? O controle, o autodomínio dos seus temperamentos, das suas atitudes. E é aí que funciona, né? Ser longâmio, né? E você observa aí, Thiago, que a pessoa acaba se transformando até em um guru. Você vê que tem Sim, pessoa que não viaja sem ir lá conversar, vai fazer um negócio, ele já vai perdendo aquela prática de dobrar o joelho e orar para poder ir consultar a pessoa, não é? Então, esse tema que você pegou, ele é muito relevante para isso aí, porque até mesmo pessoas ditas aí evangélicas, elas têm se desvirtuado desse caminho e têm buscado um caminho alheio, né, ao que a Bíblia nos ensina, nos exorta a fazer, né? Principalmente, sem querer atacar todas, né, essas segmentos neopentecostais, né? Então a gente tem observado assim uma coisa assim bem diferente do que nós temos por costume, não é? A gente diz assim por costume porque todas as nossas teorias elas têm um fundamento humanizado, né? Sem querer nós sofremos a influência da patrística e o nosso segmento com a tendência grande ao arminismo, né? Então a gente acaba sendo impactado, mas dentro desse segmento, dentro do nosso entendimento, a questão do fruto do Espírito é aquele solamente as Escrituras, né? Somente o que está na Bíblia. O que passa disso é anátema, né? é verdade. E nós estamos aqui, pastor, simplesmente falando algo que nós estamos conjecturando, algo da nossa mente. Nós estamos falando de algo que foi falado por Jesus, foi reforçado pelos apóstolos, né? Foi é, calcado pela igreja. Então, isso aqui é uma doutrina bíblica, isso aqui é algo bíblico. Jesus falou sobre isso. O apóstolo Paulo era um camarada que tinha todos os dons, né? E ele era um camarada muito rígido nessa questão, né? A igreja de Corinto, como é o texto que mais reflete sobre isso, porque a igreja que tinha também todos os dons, não seguiu os passos do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo tinha todos os dons, mas ele tinha o fruto, ele sabia modelar a coisa, ele sabia, como é que fala? Organizar as coisas, fazer as coisas ficar andando de maneira madura. Mas a igreja não, a igreja de Corinto começou a fazer com que as coisas virassem bagunça, baderna, né? Enquanto um estava falando em língua, o outro já fazia outra coisa. Enquanto um profetizava, o outro também profetizava, aí virava aquele negócio todo. É errado profetizar? Não estou aqui falando contra, não. Não estamos aqui falando contra isso. Os dons espirituais, não. Né? Cada um de nós aqui também temos dons específicos, né? É Mas verdade. nós estamos falando contra o exagero da coisa.
que a gente já exagera, isso aqui vai virar pecado, irmão. Pode ter certeza disso. Todo exagero vai gerar em pecado. Vai gerar em coisa que não vai dar bem nesse negócio aí. Então, por exemplo, se a gente desprezar os dons espirituais e não se dedicar a eles também, nós podemos estar exagerando. Nós podemos estar exagerando. Como também se dedicar aos dons espirituais e esquecer da outra parte. Podemos estar exagerando. E o exagero de todas as partes é perigoso. Todo exagero é perigoso. É verdade, Thiago. Concordo com você. A gente tem que tomar muito cuidado mesmo, né? Porque, primeiro, né, o sacrifício que nos proporciona a salvação já foi feito. Cristo já fez por nós na cruz do Calvário. Então nós já estamos assim tranquilos nesse aspecto de sacrifício. Nós não temos, muitas vezes eu escuto a palavra, vamos pagar o preço, né? Eu digo isso até numa oração, obviamente que a gente não está descartando a questão da oração, né? Mas o preço realmente verdadeiro já foi pago na cruz do Calvário. Onisciente e onipresente, só Deus. Nenhum de nós é. Né? Então eu estou dizendo isso porque eu não sei qual é o nosso alcance, e a internet é um caso sério, né? Ele fica gravado, às vezes a pessoa não vê hoje, mas outro dia ele vai se deparar com isso, né? E vai ver a gente conversando sobre isso aqui. Então por isso que eu quero pontuar bem isso aí. Que de vez em quando eu escuto esse tipo de conversa e eu paro para analisar. Muitas vezes eu não rebato, até porque cada um tem um jeito de trabalhar, de pensar, né? Mas o preço já foi pago na cruz do Calvário. Como você disse, Paulo, com toda a sua experiência, né? Porque eu vejo muitas pessoas pegando Filipenses 3,14, né? Posso todas as coisas que me fortalecem, mas não lê o que está atrás, né? Eu sei passar necessidade, eu sei ter fartura. Então, quer dizer que não é um cara empolgado. Então, Paulo não se empolgava com os dons dele. Ele não se empolgava porque Eudes que se levantou. Né? Para você que no evangelho talvez esteja me ouvindo, esse foi um rapaz que caiu da janela, morreu, e Paulo foi lá e orou, ele ressuscitou. Que tem hora que a gente esquece, Paulo está falando só com crente, né? Ele vai soltando jargão de crente aí e acaba atropelando. Mas em canto nenhum nós vemos ele, nós observamos Paulo falando o quê? Que ele tinha um espinho na carne, que ele sentia como se fosse o próprio Satanás esbofeteando, né? E ele tinha aquilo como se fosse para ele ter uma calma, né? E você vê que ele era muito cuidadoso que dizia. Quando diz assim, eu conheci um homem que foi até o terceiro céu. Ele poderia ter arrogado para si, né? E nós observamos muito hoje em dia, Paulo Thiago, as pessoas querendo para si. E nisso não está o fruto do Espírito. Nisso não está a mansidão. Nisso não está a longanimidade. Então isso vai divergir do que a Bíblia nos ensina a respeito dessa mansidão, a respeito dessa conduta cristã. Porque as coisas de Cristo, elas são bem simples. Você vai observar a Bíblia, até eu acho que é um erro nosso hoje em dia, né? Porque tem velho que fala, a geração... Eu estou vivo ainda, né? Então, se eu estou vivo, eu faço parte dessa geração. Não importa que você é novinho, eu sou mais velha. Deus abençoe que eu morra primeiro que você. Mas enquanto eu estiver vivo, eu estou participando dessa geração. Eu estou vendo. Os pastores que estão se formando, nós mais velhos, estamos formando. É igual quando você ficar velho, os pastores jovens, quem formou foi você. Então, quando você teceu a crítica a ele, você está tecendo a você mesmo. Então, se nós temos uma geração fraca hoje, é porque nós não criamos essa geração. Porque muitas vezes nós não queríamos que o nosso obreiro passasse o que nós passamos. Muitas vezes nós não pegamos do jeito que não observamos o quê? Retomando a minha fala. Que Cristo, quando ele chamava, ele não fazia promessas. Ele dizia, siga-me. Não prometia carro novo, não prometia chave de casa, não prometia nem prosperidade. Né? A primeira ótica era prejuízo certo, né? Porque você ia deixar a sua profissão para seguir um rabino que era perseguido e não tinha a fama que tem hoje. O que é interessante quando a gente fala de Cristo, é que a pessoa muitas vezes fala cristianismo, né? Pô, você é bem mais novo do que eu, você já pegou uma onda mais leve, né? Quando eu me converti, ser crente era ser bicho, era ser estranho, era ser esquisito. Hoje em dia tem pessoas famosas que declaram que são evangélicos, jogador de futebol e bababá. Agora imagina Cristo na caminhada dele.
Então, se você for pensar pela lógica, era um péssimo negócio você seguir a Cristo. E as pessoas seguiam. As pessoas eram tocadas e moldadas pelo Espírito Santo de Deus. E vemos pessoas de destaque, como Paulo, e outros. A cabeça ajuda, velho, é um caso sério. Se eu não me engano, é Filipe do Peixe, né? Que pegou os peixinhos. Foi Filipe. Você observa que, se você for ver, o Filipe foi o primeiro discípulo de Cristo, porque ele foi falar para João, que tinha achado o Messias, ele já era seguidor de João Batista, se depara com o Cristo e vai avisar o irmão que achou o Messias. E, no entanto, é um cara que você quase não vê falar dele na Bíblia. Foi o cara que achou lá os 5 pães e os 2 peixinhos para Cristo, e acredita-se a escola secular, e mesmo na Bíblia tem uma citação dele lá em Atos, mas era um cara de bastidor. Né? Mas era uma pessoa também que você observa, era cheio do Espírito Santo. Né? Era uma pessoa que operava maravilha do Senhor. Cheio. Sem sombra de dúvida. Não é porque ele não teve assim, um destaque bíblico tremendo, não, mas ele era uma pessoa cheia do Espírito Santo. Espírito Santo. Então é nisso aí que faz a diferença. Hein, pastor? Para muitos que estão aqui, talvez não conseguem entender qual o nome desse fruto. O fruto do Espírito, que, como o pastor já nos antecedeu aí, o fruto do Espírito não é como nós imaginamos, por ser tantos nomes, né? A gente imaginamos que talvez seja frutos, mas não é frutos, é fruto, né? Porque o Senhor estava resumindo-se em uma palavra só, o qual ele trata, resumindo também, em Êxodo capítulo 20, em Mateus capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, em Gálatas, né, capítulo 5, ele tudo se resume, tudo isso aí em amor. Se você vê lá em Êxodo capítulo 20, ele está resumindo aquilo tudo em amor, né? Ama a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo. Quando ele fala lá em Mateus capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, está falando, levando os discípulos a ter um amor a Deus, ter um amor ao reino, ter amor às coisas do reino. Em Gálatas capítulo 5, que já vem falando sobre o fruto do Espírito, é uma linguagem mais moderna, a linguagem de Paulo, né? Aí você vê a linguagem de Jesus lá, e, né, no Antigo Testamento é outro tipo de linguagem, mas falando a mesma coisa. Falando sobre a questão do amor. O amor faz a diferença. Quem ama é bondoso, quem ama é longânimo, quem ama se domina, quem ama tem fé, quem ama faz caridade, né? Quem ama é misericordioso, e assim sucessivamente. Então, o que resume o fruto é amor. Não é difícil a gente ter o fruto do Espírito. Não é difícil a gente possuir o fruto do Espírito. Quem ama, né, conhece a Deus. A Bíblia diz que quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, não tem como ter um relacionamento com Deus quem ama. E Jesus estava dizendo aqui, usando a boca do Paulo, o Espírito Santo iluminando ele, revelando para ele ali, simplesmente o inspirou dizendo: ame. O amor é maior do que os dons. O amor é maior do que tudo quanto você faça na terra, é o amor. E esse amor que nos levará até o Senhor. Mas não estamos descartando os dons espirituais. Só estamos alertando que os dons não devem ser prioridade em nós. Os dons são ferramentas poderosas, mas não deve colocar como se fosse o topo do bolo, o recheio do bolo, não. Não pode ser o centro da coisa, o centro tem que ser Cristo. E você vê, Paulo, que Cristo, quando pega nesse assunto, ele pega pesadíssimo, né? Porque você vê quando ele chega lá na árvore, que ele olha, que não tem fruto, o que ele faz? Manda secar. Então não adianta você ter a aparência, ter o barulho, fazer o pessoal do canal de fogo que me perdoe, o famoso reteté, você ficar pulando num pé só, rodando, e não ter o fruto. Então você tem que ter o fruto, porque se não tiver o fruto, a tua árvore ela vai secar.
E diz o quê? Que pelo fruto você conhece a árvore, não é isso? Com Então é certeza. interessante você buscar. Agora a pergunta, Tiago, muitas vezes que as pessoas fazem para a gente, né? É que tem muita gente que confunde pastor com Deus, né? Aí o pessoal muitas vezes pega e fala logo, gente, o onisciente, o onipresente é Deus. Eu não sou, sou homem igual a vocês, né? E agora então que eu tô velho, pronto, eu me apodero mesmo, eu tô velhinho, eu tô esquecendo, então, pelo amor de Deus, né? Vocês pegam aí. Então eles acham que a gente tem agora, diga assim, é uma luta um tanto quanto solitária, né? Porque o próprio Cristo ensina para nós entrarmos no quarto e fechar nossa porta e fazer uma oração. E isso nós sabemos que isso é simbólico, né? Alguns vão para o monte, alguns é debaixo da árvore, outro é no fundo da casa, outro é no quarto, né? Aquele filme que eu gostei mais, Quarto de Guerra, né? Quem não assistiu ainda, assista, vale a pena, né? Você tem lá o seu quarto de guerra. Para quê? Para que nós venhamos a aprender a produzir esse fruto em nós. Porque é uma coisa que a pessoa fala assim, ah, Deus me rejeitou. Para começar, Deus não rejeita ninguém. Sim. Muitas vezes somos nós que corremos do oleiro, né? Quando tá moendo lá o negócio não tá bom, a gente quer correr, mas não é por aí. Então, esse fruto, minha querida, meu querido que está me ouvindo, é uma coisa que você pode cultivar. Pode cultivar porque você vai ter que aprender lendo a Bíblia Sagrada, obviamente, espelhando-se, você vê, Paulo Tiago citou várias partes da Bíblia que fala sobre isso. Eu me ative muito nessa questão de Gálatas, né? Até porque é um texto que eu gosto muito, me debruço de vez em quando sobre ele. Né? Então, essa questão do fruto do Espírito Santo, ela pode ser construída, sim. A pessoa fala assim, ah, como é que pode? Não, pode sim. Porque Paulo dizia que cada dia que passa nós estamos mais perto da nossa salvação justamente por esse item. E não é para nós cansarmos. Já pensou, Paulo, se eu pegasse e falasse assim, olha, eu já fiz tanta coisa, aí a partir de hoje eu não faço mais nada porque eu já trabalhei. Não é assim. Da obra de Deus a gente não se aposenta. Chega uma hora que eu, como pastor, eu vou jubilar, vai chegar uma idade, eu vou chegar um tempo, né, que as coisas vão ficar difíceis para mim. Agora, de cristão, eu nunca vou deixar de ser. É só o dia que eu morrer, eu vou continuar congregando, vou continuar buscando e vou continuar aprendendo a frutificar diante do Senhor, né? Aprendendo a buscar esse fruto do Espírito Santo. Porque quanto mais eu observo, eu vejo que eu tenho que melhorar. E muito, por sinal, viu? E muito. Então a gente tem que estar buscando essa frutificação, viu, amado, amado? Não é impossível, não. Às vezes, a grosso modo, você olhando vai falar, puxa, a vida é difícil. Não, meu irmão. Se fosse coisa assim muito difícil, não era para nós homens, não. Era para Deus. Então, isso é uma coisa que eu posso galgar, que você pode galgar. Ah, Deus vai mudar a minha natureza, eu vou deixar de ser sanguíneo. Mentira, você vai continuar sendo sanguíneo, mas um sanguíneo de Deus. Ah, porque eu sou valente, você vai continuar sendo valente, valente de Deus. E uma coisa, não sei se Paulo e Tiago conhecem. Eu não conheço nenhum cristão, nenhuma cristã que não seja valente. Que para ser crente, meu irmão, você tem que ser valente. Os covardes voltarão. Com certeza, e com certeza. Pastor, é porque muita gente ele não consegue. Na verdade, eu não vou dizer nada aqui, porque eu não conheço quem está me assistindo ou quem vai me assistir aí. Mas tudo bem. O que eu quero resumir aqui é que a gente não pode, né, simplesmente julgar a pessoa e dizer que essa pessoa ela não é digna tal porque o temperamento dela é desse jeito. A gente precisa diferenciar entre temperamento dominado e temperamento que não tem domínio. Aí é completamente diferente. Os temperamentos, todos os quatro temperamentos que são os mais conhecidos, né? Colérico, sanguíneo, melancólico, fleumático, os quatro mais conhecidos, que são mais detalhados, eles fazem parte de nós. Os quatro, nós temos os quatro. Mas tem um que destaca mais, com mais afoito, com mais força, né? E, e foi de propósito, isso foi de propósito dado por Deus para nós, para um propósito específico, né? Agora, o que a gente tem que fazer? Isso não se arranca, isso não se tira, isso não se mata, não.
Isso se domina. Por isso que a Bíblia fala domínio próprio. Domínio próprio fala de domínio do nosso temperamento. Imagine aí, o colérico igual Paulo, um sanguíneo igual Pedro, né? Vamos dizer assim, um fleumático igual Abraão, um melancólico igual quem aqui? Me lembra aqui um Moisés da vida, né? Pode ser. É muito melancólico, né? Então, o Senhor usou essas partes deles e isso foi algo estrondoso, algo extraordinário. Então, imagine a nossa vida sem fruto do Espírito. Nós seremos pessoas desregradas, descontroladas, indisciplinadas, pessoas imaturas, pessoas que agem pelo impulso, pessoas que falam pelo impulso, pessoas que tudo que vem, as coisas acontecem. Então, não funciona assim. Então, vem o Espírito, né, de Deus, através do fruto do Espírito, para dominar a gente, dominar o portador do dom, para que a gente possa estar o quê? Tendo uma vida com decência e com ordem, como diz a palavra de Deus. Né? Não é, eu vou tocar aqui, não é que nós estamos aqui falando sobre decência, sobre ordem, sobre frutos, sobre moderar, sobre ter controle, que a gente está batendo contra o pentecostalismo, ou batendo contra os dons espirituais, de maneira alguma. Nós estamos aqui destacando o que é importante, que é muito rico, que a igreja precisa. Imagine, pastor, a igreja sem os dons espirituais. Não seria a mesma coisa. Não alcançaria o nível que alcançou até hoje, né? E eu que sou assembleano de toda a vida, tem uma caminhada nessa igreja. Eu estou acostumado a ver Deus operar milagre, maravilha, e nunca sair das Assembleias de Deus. Né? Eu já vi pessoas curadas de câncer, pessoas que eram possessas de demônios ser libertas. A gente tem uma caminhada muito grande. E isso, irmãos, eu creio que o dom com responsabilidade, aliado com o fruto do Espírito Santo, é coisa tremenda. Senão você não ia ver uma pessoa da minha idade estar na igreja. Você vê que eu abandonei minha profissão para abraçar o pastorado. Não é? Quando o pastor me chamou, eu estava dando aula. Eu brinco com o pessoal, o concurso público não me segura, né? Eu já deixei 3 concursos públicos para estar na igreja. Não é? Então isso, irmão, é coisa do Espírito Santo. Não adianta eu querer me gloriar dizendo assim, eu sou melhor. Não sou. Não sou melhor do que ninguém. Não sou mesmo. Eu continuo carente, necessitado da graça, da misericórdia de Deus, mas eu tenho que reconhecer a primazia do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Porque, a princípio, quem nos converte é Ele. Né? Quem convence o homem do pecado é Ele. Não existe orador, não existe retórica perfeita que venha convencer o homem do pecado. Então, meu amado, minha amada, como Paulo Thiago já disse, nós não estamos aqui para criticar você que roda no dedinho só, você que xiga a panela de pressão. Não. Nós queremos que você continue sendo aí esse dedinho de fogo, essa mulher de fogo, esse homem de fogo, né? Mas contando com o Espírito Santo, frutificando dentro do Espírito Santo do Senhor. Porque o seu trabalho será mais próspero, a tua igreja será mais próspera, o teu pastor terá mais facilidade com você, e se você for pastor, você vai ter mais facilidade para poder continuar a sua caminhada. É nesse sentido que nós estamos falando. Quando Paulo Thiago me convidou para esse bate-papo, né, para começar, é um menino, eu digo menino, irmão, você é pai de família, viu? Você que é solteiro, não fique de olho não, porque já tem dona. A dona é minha grandona, viu? Cuidado. E ele tem um dono, né? E o dono é mais ciumento ainda, né? Se a dona é ciumenta, o dono é muito mais, né? Que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu falo menino porque é uma pessoa que eu considero. Conheci Paulo na adolescência, né, Paulo? Paulo tem uma história de igreja, acho que mais que a minha, né? Criado na igreja. Eu não tive esse privilégio, viu, Paulo? Não tive mesmo. Então, nós vemos pessoas como você, Paulo, não é? Que é uma pessoa também para mim que é um referencial, você é uma pessoa que eu paro para ouvir, não é? Quando você me chamou, eu fiquei até meio assim, cismado, eu falei, o cara é uma sapiência enorme, inteligência, né?
Que tem pessoas, Paulo, que confundem inteligência com experiência, né? Muitas vezes a pessoa chegou aí, eu falo, pessoal, que eu não sou muito inteligente, eu sou teimoso. Quando eu quero aprender uma coisa, eu teimo, eu estudo, eu vou atrás, eu fico ali. E tem pessoas não, que ele olha no minuto e já pegou. Então são pessoas muito inteligentes. Vocês têm um aí em Vitória da Conquista, que eu pastorei aqui, o cara é inteligente demais. É o presbítero Alberdan. Aquele homem é muito inteligente. Acho que já teve a oportunidade de conversar com ele, já deve ter constatado isso, né? É que a pessoa ser Pastor, pastoreando não uma estou fera conseguindo te daquela. ouvir, não. Tá ouvindo, não? Ouviu Eu não agora? estou conseguindo te ouvir. Eu não sei se é a Então, internet. Você está me não ouvindo, sei. pastor? E bem, Você está me ouvindo? tô. Eu não E estou bem. conseguindo te ouvir. Então eu vou desconectar e volto. Eu saio e vou voltar, viu? Eu vou sair e vou voltar. Peraí. Muito bem, meus irmãos. Vocês estão conseguindo ouvir direitinho aí? Tá muito bom o nosso bate-papo aqui. O negócio está muito top. E nós vamos continuar aqui para nós encerrar. Partir para o campo final aí. Deus tem feito maravilha. Tá ouvindo Pronto, agora? agora pronto. Agora nós estamos na ativa. Pronto. Eu saí e voltei. Pode ser internet. Agora tá reverberando aqui. Agora tá beleza. Você está conseguindo me ouvir aí direitinho? Tranquilo, ó. Tá bom demais. Que Muito nem eu bem. tava falando, Thiago, que as pessoas às vezes confundem. Eu te acho muito inteligente, muito sábio. E você foi criado na igreja, né? E eu disse há pouco assim, estou repetindo, não sei se todo mundo não ouviu. Eu disse assim que eu não sou tão inteligente, eu sou teimoso. Quando eu quero aprender uma coisa, eu vou ler, eu vou estudar, eu vou atrás. E o inteligente não, ele só olha uma vez e já pega, né? Então eu sou muito teimoso. Eu sou tão teimoso que eu quero ir para o céu. Já tentaram me falar que eu não ia, que não tinha jeito e tal, mas eu falei, eu vou para o céu com Jesus. Eu quero o dom do Senhor, eu quero me aprimorar, eu quero que Deus me dê graça para me controlar, minha natureza, né? Ah, pastor, você vai deixar de ter suas convicções? Não, eu tenho minhas convicções, procuro... Agora, o que eu faço? Vou procurar a melhor maneira de colocá-las, né? De maneira que a pessoa venha e eu venha produzir frutos, né? E fruto não aqui na terra, porque os daqui tudo perece, mas frutos que venham se manter diante do Senhor, como disse o Cristo, né? Ajuntar tesouro no céu, né? Que para muitos é uma coisa quase impossível, né, Tiago? Verdade, pastor. Pastor, o nosso bate-papo tá muito bom demais. E parece que o tempo nem corre, né? A gente tá aqui, o tempo passa tão rápido. Nós já estamos já quase uma hora aqui batendo papo aqui. Deus Já, possa rapaz. Então tá na hora de dar tchau, né? Senão o povo cansa, né? na hora de dar tchau. Pastor, tem um texto da Bíblia para a gente encerrar e depois só posso dizer as suas considerações. Eu gostaria também que o senhor orasse por nós, orasse por essas pessoas que estão aqui, ministrasse uma palavra de Deus aí. Mas Amém. um texto bíblico para mim encerrar a minha fala aqui e deixar com o senhor aí. Tem um texto da palavra de Deus no Evangelho de João que diz, Evangelho de Jesus, né, segundo escreveu João, que diz algo muito interessante, que não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto. Aí ele vem falando sobre a questão do fruto, que as pessoas confundem esse texto, né? E pensam que dar fruto, como o Senhor diz, dê fruto, é a questão de ganhar almas, mas não está relacionado a isso. E de fruto é questão do fruto do Espírito mesmo, é relacionado a isso, né? A caráter mesmo, a mudança de vida, santidade, maturidade espiritual. Aí deis fruto, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, ele vos conceda. O Senhor tem muita coisa, coisa extraordinária para ministrar para nós. Tem muita coisa grande para fazer sobre nós. Eu sou recentemente formado em coach, mas eu tenho uma visão de Deus, uma visão do reino também, né? Mas eu aprendi a dar voos mais altos. E nós aprendemos que para dar voos mais altos, para decolar na nossa vida, precisamos sim do fruto do Espírito. Precisamos sim também de dons espirituais. Então,
essa maratona aqui nessa semana e essa palavra de hoje também ministrada pelo pastor Roberto, com certeza é para nos despertar a viver uma vida de maturidade espiritual e viver uma vida de intensidade espiritual. Então, eu peço a você que está me ouvindo, viva essa intensidade com Deus. Viva uma vida também de fervor. Como o pastor disse, eu estou reiterando a fala dele. Se você pula, salta, rodopia, corre na igreja, continue correndo, mas não perca a questão da maturidade. Não perca a questão do Espírito. Isso vai te fazer você ser uma pessoa de um grau maior. Amém? Deus abençoe. Amém. Pastor, fica aí. Nos abençoe. Amém. Tá me ouvindo aí, né? Estou ouvindo, sim, senhor. Então, é interessante também a pessoa pegar esse negócio de maturidade e as pessoas, tem pessoa que confunde com idade. Tem muito velho e maturo, viu? E tem muito jovem e maduro. Então, não confunda essas coisas, viu? Palavra. Que palavra eu poderia deixar? Obviamente que dentro do nosso costume, se não deixar um versículo bíblico, não teve palavra, né? Então você tem que deixar. E desde a hora que nós estamos conversando, Tiago, eu creio, Deus tem os seus preâmbulos, né? E muitas vezes são incompreensíveis para nós. Ele tem me levado para a epístola de João, a primeira epístola de João, no seu capítulo de número 5, no versículo 20, não diz assim, que aquele que diz que ama a Deus, mas aborrece seu irmão é mentiroso. Porque se ele não ama o irmão a quem vê, quem dirá a Deus a quem não vê. Eu estou com isso na cabeça, desde que nós começamos a conversar. E você falou para mim, diga uma palavra, aí eu senti de dizer essa palavra para você. Eu creio que não é para Tiago que eu estou falando. Talvez não seja nem para você que está me ouvindo aí. Né? Porque tem uma pessoa daqui de Ipirá que eu vi que está aqui coladinha com a gente, eu conheço. Talvez não seja para você, Rose Carvalho. Mas pode ser para outra pessoa que eu não sei nem o nome. Procure ter esse amor com você. Gente, é um dos gominhos do fruto que mais produz na nossa vida. Porque quando você ama, você é alongando. Quando você ama, você suporta. Quando você ama, você procura ser gentil. Então ame. E eu gostaria que você começasse esse amor por você. Porque o Senhor diz para nós amarmos o outro. Eu tenho que amar Tiago como eu amo a mim mesmo. Então, se eu não me amar, eu não consigo amar ninguém. Então, eu quero que você se ame. Ame-se. Você tem valor para o Senhor. Deus criou esse fruto para habitar na sua vida, habitar no seu lar, para te dar o suprimento que você necessita. Ei, esse fruto ele tem todas as vitaminas essenciais para o crescimento espiritual e para a manutenção da sua vida diante do Senhor. Então, ame-se, frutifique e cresça. Eu vou orar por você e por nós, né? A missionária Luzia está de plantão aqui, Tiago, esperando da meia-noite para me dar parabéns, né? Porque no dia 26 eu completo mais uma primavera. Ela está ali de plantão, né? Esse mês foi 4 aniversários, você viu, pai? O mês de maio foi recheado. Então nós vamos... Foi forte, né? Pastor. Esse, hein? Parabéns, pastor. Obrigado. Muito bem, pastor, com muita saúde, muita paz. Amém. Não foi premeditado, não, mas caiu no momento certo, hein? Foi. Diz que é uma coisa traiçoeira, né, Tiago? É uma coisa traiçoeira, né? Que vai roubando a sua vida e você vai comemorando. E não é o que... É verdade, pastor, é verdade. Eu tô vendo o herdeiro aí, ó. Tá fazendo pose aí, sei lá. Vamos orar então. Senhor, meu Deus e meu Pai. Primeiro eu quero te agradecer, Senhor, pela vida do teu servo, agradecer pelo convite, meu Deus querido, e te louvar por tudo, meu Deus. Eu quero que o Senhor derrame uma bênção especial sobre essa vida, Pai. Essa pessoa que não está tendo amor próprio, Pai Celestial. Está achando que não tem jeito, mas tem jeito sim. Eu sinto da parte do teu Espírito Santo que tem jeito para essa pessoa. Que ela vai frutificar. Que ela ainda vai procurar Paulo Tiago, que ela é do conhecimento de Paulo Tiago. O Espírito Santo me diz aqui que você conhece Paulo Tiago. E você ainda vai testemunhar
da vitória, da bênção que você está recebendo neste momento. Senhor, faze-nos frutíferos na tua presença, Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Paulo, foi um prazer inenarrável, viu? Um forte abraço, Deus abençoe. Abraça na esposa, nos filhos, viu? Tá. Pastor, um forte abraço, muito obrigado por o senhor ter tirado um tempinho aí da sua correria. Eu sei que o senhor é um homem muito ocupado, tem muitas atividades, mas que o Senhor Jesus te recompense, Deus te abençoe. Um forte abraço aí, um beijo no seu Amém, coração. amém, Nós temos, querido. quando chegar aqui nessa região aqui, tirar um tempinho para o senhor vir aqui em casa também, para a gente. Breve, vou lhe ver de pertinho. Estou de viagem marcada para ir, viu? É mesmo, glória a Ou, Deus. Então, já tem um quando tiver, caminho quando tiver por aí, eu lhe aviso, viu? É que eu não dou data certa assim de viajar, né? Porque os caras meio curiosos. mas tá certo. E a vida de pastor é meio assim, muito difícil, mas não. Ah, paz, fica com Deus, viu? Tchau. Tchau para todos vocês, meus queridos. Deus abençoe. Meus irmãos, estaremos aqui já encerrando. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua casa. Amanhã estamos de volta falando ainda sobre dons espirituais e fruto do Espírito. Essas riquezas que tem para nós. Amanhã tem mais de Deus para a minha vida e para a tua vida, e com certeza você vai ser grandemente abençoado. Deus falou conosco, Deus falou contigo, com certeza. E você vai ter uma vida mais abundante a partir de hoje. Um beijo no seu coração e até amanhã, às 22 horas. A paz do Senhor. Convide mais pessoas para estar com a gente amanhã, tá bom? Paz do Senhor. Tchau.